Olá pessoal, no consultório de ginecologia se recebem muitas questões a respeito de infertilidade, de fertilidade, certo? Frente a isso, eu resolvi conversar com uma pessoa que entende muito do assunto, que é o Dr. Marcos, que é diretor do Centro de Reprodução Humana do Hospital Bruno Borg. Eu vou passar questões e ele mesmo vai responder para vocês. No caso da fertilização in vitro, existe um limite de idade para a mulher usar os seus próprios óvulos? Olha, Fernando, na realidade o limite maior é biológico, né? Conforme a idade vai aumentando, a gente vai tendo então menos quantidade e menos qualidade. Isso vai dificultando bastante. Mas pela legislação, a legislação brasileira estipula uma idade de 50 anos para se fazer técnicas de reprodução assistida. Acima dessa idade, o casal ou a paciente pode fazer o tratamento, mas é necessário que consintam um médico e a paciente, porque os riscos começam a aumentar significativamente. No entanto, na prática, com os óvulos próprios, a partir de 42, 43 anos, mais ou menos nessa faixa etária, em média, começa a ficar bastante difícil de conseguir engravidar. Motivo pelo qual, a partir dessa idade, começa a aumentar a necessidade, muitas vezes, de receber óvulos doados, óvulos de doadoras. Então, conforme a idade vai aumentando, diminui a chance de engravidar e aumenta, por conseguinte, a chance, a necessidade de precisar de óvulos próprios. Então, o limite é dado mais biológico, de forma biológica, mas não existe um limite arbitrário, um número arbitrário. Cada caso é um caso que pode ser diferente. No caso de congelação de embriões, existe um limite de tempo para permanecer congelado? Fernanda, essa é uma pergunta muito interessante e que é recorrente nos consultórios. Praticamente todos os casais que fazem o tratamento de fertilização in vitro fazem essa pergunta e ela realmente é muito pertinente. Do ponto de vista técnico, não existe limitação. Então, existem embriões congelados nas clínicas do Brasil, por exemplo, com mais de 20, até mesmo algumas clínicas mais tradicionais, mais antigas, mais de 30 anos que permanecem armazenados. Então, o tempo, não existe um limite. Uma vez congelado o embriãozinho, ele pode ficar por décadas ou séculos em tese, né? Não aconteceu isso, mas tecnicamente não há esse problema. O congelamento e o descongelamento são etapas que a gente realiza às vezes com anos de intervalo ou até mesmo com poucos dias. Então existem situações, e agora com a época da pandemia, com a Covid, em que nós tivemos que congelar ou óvulo ou espermatozoide, algumas vezes embriões, no momento que a gente estava prestes a colocar no útero da paciente, porque um dos dois, geralmente a mulher, havia contraído o Covid justamente no útero da paciente que a gente coloca. Então nós tivemos que congelar os embriões e, passado o quadro viral, dado um tempinho de quarentena, aquele casal voltou para a colocação algumas poucas semanas depois para colocar. Então não existe prazo máximo de validade. Uma vez que eles estão armazenados em nitrogênio líquido a menos 196 graus, eles permanecem estáveis, o tempo vai passando, né, e eles não vão sofrendo esse prejuízo ou alguma ação do tempo. Um caso peculiar, curioso, que eu tive, por exemplo, no tempo ainda que trabalhava em Porto Alegre, foi de um casal que eles tiveram 3 filhos frutos da mesma fertilização in vitro. Então, nós fizemos o tratamento de fertilização in vitro, foi colocado embriãozinho na paciente, nasceu a menina e os outros embriõezinhos que se desenvolveram, eles foram congelados naquele mesmo dia que a gente colocou o embriãozinho na paciente, os outros foram congelados. Ela teve a menina dela, a menina cresceu e 3, 4 anos depois o casal veio novamente, a gente descongelou, colocou e engravidou de novo. Alguns poucos anos depois, se não me engano 3 a 4 anos após, eles voltaram para ter o que hoje em dia é cada vez menos comum, que é casais que querem ter 3 filhos. Então eles queriam ter 3 filhos, nós descongelamos outro embriãozinho, fruto tudo do mesmo tratamento, da mesma punção, da mesma coleta, da mesma fertilização, colocamos novamente o embriãozinho e nasceu o 3º filho deles. Então até para nós que trabalhamos nessa área, são situações inusitadas e que às vezes até para a gente também é um pouco, não vou dizer difícil de
de acreditar, mas são situações que mexem com a gente. Então eu pude ver na mesma sala com os pais que nos visitaram as 3 crianças, né? Então a menina maior, o outro filho do meio e um bebê de colo, e 3 crianças que foram frutos da fertilização no mesmo dia, sendo que um deles permaneceu 3 anos congelado, o outro bebê permaneceu 6 a 7 anos congelado, e estavam ali os 3 junto com o casal. Então são situações que marcam bastante a gente e que isso é possível graças à criopreservação, que é o congelamento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo outras dicas de vocês para outros assuntos, ok? Curtam, compartilhem, dê o like.